Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala motoristas, bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e esse mês eu vou trazer umas dicas de como você escolher seu primeiro carro ou seu próximo carro. Tem muitas opções no mercado e a gente às vezes se confunde, né? Vai ser movido por paixão ou pela aquela dica lá que o vendedor quer te passar a perna. Então eu vou dar algumas dicas aqui legais para você ter uma escolha mais racional numa próxima vez ou na sua primeira vez, mas antes aquela paradinha no quadro de recados. Quadro de recados. E aí pessoal, bem-vindos ao quadro de recados, aqueles recadinhos de praxe. Vão lá, me sigam nas redes sociais, @puntatalks, lá no Twitter, vão lá no YouTube, se inscrevam no canal, dão o seu like também nos vídeos. É muito legal você compartilhar também o canal do YouTube. A gente está presente em todos os agregadores, Spotify, Deezer, mas às vezes o YouTube fica mais simples para você mostrar para sua família, mesmo para seus amigos que não conhecem os agregadores. Outra coisa, esse mês foi o programa de estreia da Rafa lá, a garota da F1. Espero que vocês tenham curtido como eu curti o episódio. Vão lá, também vão nas redes sociais dela. Ela é a garota da F1 em todas as redes sociais. Ela tá mais presente no Twitter, mas em todas elas é garota da F1. Continuem compartilhando os episódios com todo mundo, isso vai ajudar muito o Punta Talks a crescer e sempre me dando feedbacks, né? Lembra que a gente tem tantas redes sociais quanto o nosso e-mail lá, punta.talks@gmail.com. Lembrando que hoje é o último dia para participar do sorteio dos 2 ingressos do E-Prix Move Brasil, o evento de carros elétricos, sustentabilidade e tudo mais lá do E-Prix News. O sorteio vai ser às 20 horas no Twitter do Punta Talks, então é só procurar o post oficial, retweetar ele, seguir os 2 perfis, o meu, Punta Talks, e o Garoto da F1. Agora, a Renata do E-Prix News tem um recadinho para vocês a respeito do evento, depois do episódio, galera. Fala galera do Punta Talk Podcast, aqui é Renata Correia, sou do site eprixnews.com.br, que fala da Fórmula E, categorias elétricas, mobilidade elétrica e muito mais. Estou aqui para convidar todos vocês para o dia 30 de outubro a estarem com a gente no evento chamado E-Prix Move Brasil. Um evento online que vai contar com palestrantes renomados e com ampla experiência profissional que vão falar sobre bateria, carros elétricos, sustentabilidade, carros autônomos e muito mais. Além das palestras, haverá também mesas redondas. Os inscritos contará com a plataforma fechada e o horário é das 9 às 5 da tarde. E detalhe, os inscritos poderão assistir todas as palestras e mesas redondas no período de 30 dias após o evento. Não fique de fora, porque haverá sorteio de diversos artigos sobre a temática do evento. Faça já a sua inscrição no site emb.eprixnews.com.br emb.eprixnews.com.br E corra, pois as inscrições vão até o dia 1 de outubro. Te espero lá! Bom pessoal, agora a gente vai pro episódio. Sempre escolher o próximo carro, o seu primeiro carro, é uma dificuldade imensa. Por quê? Porque tem muitas variáveis para se considerar na hora de fazer uma boa compra, uma boa escolha. É bem difícil falar que você sempre vai fazer uma boa escolha, mesmo seguindo os passos que eu vou te dar aqui. E mesmo esses passos que eu vou passar por aqui, eles não são a prova de falha. Então, sempre tomando muito cuidado com cada um deles, e mesmo assim terão seus contratempos, porque carro é sempre, como posso dizer, uma coisa que foge um pouco do controle quando você não conhece o passado dele. Então vamos lá. Primeiramente eu queria dizer que eu não tô escolhendo o próximo carro de cada um ou o primeiro carro de ninguém, tá? Eu só tô dando umas dicas que vocês podem seguir para facilitar na sua escolha. Algumas coisas que muita gente nem fala na hora de escolher. Ninguém escolhe o próprio carro só por uma questão racional. Muito difícil escolher só por questão racional, tá? O próximo carro ou o primeiro carro, que seja. Eu vou falar
o próximo carro, mas entendam que é o primeiro carro também. O que eu diria para vocês? No final das contas, você está escolhendo o seu próximo carro por uma questão de gosto também. Isso tudo que eu vou passar aqui é uma questão de gosto às vezes. E a gente não pode se deixar levar por opiniões de outras pessoas, sendo que quem vai andar com o carro a maior parte do tempo somos nós mesmos. Então vamos lá. Primeiras dicas, né? Vamos fazer um passo a passo aqui e no final eu vou fazer recapitular todos esses passo a passo sem nenhuma pressa, tá? Aqui a gente vai bater o papo e claro, se vocês tiverem dúvidas, me procurem nas redes sociais, legal? Então vamos lá. Primeira coisa é a necessidade de você ter aquele carro. Ou finalidade, né? Tem pessoas que preferem a finalidade. Você vai ter aquele carro para quê? Você vai só ter ele de lazer, né? Usá-lo ao fim de semana? Ou você vai só viajar com o carro, né? Viajar toda semana com o carro? Você vai só para o trabalho com ele? Né? Vai andar menos de 30 km por dia com ele? Ou você vai usar para carregar carga ou carregar mercadoria, né? Todas essas vertentes são possíveis no seu dia a dia. E é muito importante você definir bem ela, porque isso vai afetar a escolha do carro. Porque, de novo, não adianta você escolher um carro e falar assim, não, eu quero esse carro, se ele não vai atender bem a sua finalidade, a sua necessidade. Às vezes você vai escolher que pode atender muito bem algumas pessoas, só que não vai te atender. E é por isso que é bem importante definir essa necessidade ou finalidade. Bom, vamos para segundo ponto aqui do episódio. É tipo de carroceria. Isso só se escolhe depois da necessidade ou finalidade. Por quê? A carroceria influi muito no tamanho do carro, influi muito, às vezes, na dirigibilidade do carro, mas primeiramente você tem que pensar no para que você vai usar aquele carro. Vou dar alguns exemplos. Você usa ele em trechos urbanos e roda normalmente sozinho no carro, né? Vamos dizer aqui 80% do tempo sozinho. E aí você se pega na seguinte pergunta: por que você vai ter um carro muito grande, né? Um carro grande para essa finalidade, né? Para você rodar dentro da cidade. Você só vai trazer algumas complicações para você que normalmente não se pensa na hora de comprar o carro. Que você vai ter local para estacionar? Porque muitas pessoas em grandes centros têm dificuldade com o tamanho de vaga, principalmente quem mora em condomínios, porque o condomínio ele determina um tamanho máximo de vaga e muita gente compra o carro maior do que o tamanho da vaga e sofre com vizinhos e acaba atrapalhando as outras pessoas. E tem outra coisa também, né? Quando você está morando em um grande centro, né, que tem muitos carros na rua, carros maiores acabam atrapalhando, ruas apertadas, ou às vezes você vai estacionar dentro do shopping ou estacionar na rua e não tem vaga para aquilo, né? Às vezes, com uma tarefa simples de ir no supermercado, você já tem uma dificuldade por causa do tamanho do seu carro. E aí, vamos dar um outro exemplo. Você usa seu carro só de fim de semana. É um exemplo bem típico, porque pode acontecer com muitos usam o transporte público para economizar com o carro, né? Com manutenção, com combustível, preço de estacionamento. Você tem que pensar ainda uma segunda coisa em cima disso. Você realmente precisa do carro? Porque muitas vezes você alugar o carro para lazer sai mais em conta. É claro que tem muita gente que gosta de ter o carro na garagem, mas realmente é de se pensar, porque às vezes o gasto com você ter ele parado é muito maior do que você tendo só um aluguel, né? Você aluga por 2 dias um carro, aí vai viajar, aluga de novo. Mas agora vamos pro outro ponto, interior do país, vamos dizer assim. Você tem uma fazenda que você precisa, normalmente você carrega a carga de um lado para o outro, né? A sua produção, você usa o seu próprio veículo. Então você tem que pensar também nisso, né? Às vezes você comprar um carro pequeno para uma tarefa dessa, você só vai realmente estar criando dor de cabeça, porque normalmente a suspensão não é feita para aquilo, para tipo de terreno que você vai passar. Às vezes você vai enfrentar grandes distâncias com um carro menor e com muita carga, então você tem que pensar num carro maior. Tem o hatchback, que é aquele carro sem nenhuma traseira, né? Ele é reto na traseira, né? Meio arredondado, mas é reto, né? Ele não tem um porta-malas avantajado. Ele é um carro menor, é um carro que para uma cidade é o melhor tipo de carro, porque você não vai ter dificuldade em encontrar vaga na hora de você estacionar no shopping, na sua casa, na rua. Então esse é um tipo de carro
interessante para meios urbanos. Carros sedãs são mais interessantes quando você usa ele muito para viagens. Dentro de grandes centros, os carros sedãs acabam sendo muito utilizados por taxistas ou motoristas de aplicativo que transportam passageiros em várias situações. Às vezes ele está pegando um passageiro no aeroporto e levando para casa, mas às vezes ele está levando só um passageiro do ponto A, casa, até o ponto B, trabalho. Então, ele precisa ter também uma facilidade de carregar um pouco mais de bagagem quando é necessário, mas também não pode ser Mas também ele não pode esquecer dos passageiros de curtas distâncias que não vão carregar a bagagem. Então, um sedã pequeno, um sedã que é compacto, né? Eles são legais para os grandes centros para esses tipos de motorista, táxi e aplicativos. Aí a gente vai passar para as picapes, que são boas para trabalhos, carregar cargas dentro da cidade, por exemplo, entregas que são maiores. Você usa uma picape, um veículo com caçamba, porque você vai conseguir realmente colocar toda a carga lá sem danificar muito a suspensão, danificar todo o conjunto que foi feito pensado para isso. A gente fala muito, né, atualmente, a ascensão dos SUVs. SUVs, né, ou como a sigla sugere em português, né, são utilitários esportivos. Eles são veículos maiores, mais robustos, mas não necessariamente se traduzem em segurança. Muitas pessoas acham que SUVs são mais seguros do que carros menores, mas isso não é verdade em grande parte dos casos, viu? Então, tomando cuidado com isso, SUVs são bons carros, principalmente para viagens, por serem carros mais confortáveis, mas lembrando, SUVs pequenos, compactos, né, são carros hatches, só que com a suspensão mais elevada. Então você não vai ter um porta-malas avantajado por causa que você está num SUV. Isso nem sempre é verdade, tá? SUV não são carros maiores com maior porta-malas. Um veículo que no Brasil perdeu muita força e hoje em dia é quase inexistente no mercado são aqueles station wagons, né, que são as peruas. As peruas eram carros hatches que tinham um porta-malas maior. Ele inclusive era maior do que alguns sedãs, porque era mais fácil de acomodar a carga dentro por causa do tamanho, por tipo de abertura de tampa do porta-mala. Era legal, só que os brasileiros não gostavam, não era o tipo do carro do brasileiro, apesar de que normalmente são carros que têm bons porta-malas, bons espaços internos e são realmente recomendados para viagens. E são mais estáveis, inclusive, que alguns SUVs no mercado. Veículos esportivos, né, os coupés, ou às vezes veículos fastback, que são menores, são um mercado bem mais de nicho no Brasil. A gente pode falar que não tem uma escolha muito racional para comprá-los, a menos que você goste desse tipo de carro. Eu vou falar um pouco desses carros mais de nicho, né, de pessoas que realmente, vamos falar assim, às vezes gostam de ter dor de cabeça, né, mas nem sempre é o caso, de mais lá para frente. Carros esportivos eu vou deixar mais para frente, porque realmente não são compras muito racionais, elas são mais passionais do que tudo. Agora a gente vai para os itens de série. Bom, itens de série tem um vasto catálogo, que alguns itens são mais valorizados que outros, né? O Brasil atualmente não fabrica mais veículos sem ABS e airbag por se tornarem leis em 2014, então a gente vai falar, esses itens são realmente já a partir dos veículos 0 km 2014, todos vêm com airbag e ABS. São itens de segurança, lembrando, airbag item de segurança passivo e ABS segurança ativa, ou seja, ele atua o tempo inteiro e o outro ele só atua em caso de acidente. Bom, itens de série. Normalmente a gente vê muitos itens aí que são itens de conforto, itens de conveniência dentro do carro, e a gente pode se perder um pouco na lista, né? E lembrando que a gente não pode esquecer de que itens de segurança normalmente tem que vir primeiro na sua lista, né? Por que itens de segurança? Porque você nunca sabe quando você vai precisar deles, até precisar. Hoje em dia tem 2 itens de segurança que estão sendo ainda não foram implantados em 100% dos carros nacionais fabricados, porque não tem força de lei para isso, mas logo que tiverem, vão ser itens muito essenciais
nos veículos, que são controle de estabilidade e controle de tração. Esses dois tipos de itens de segurança, veículos de luxo, eles já vêm com eles, mas se a gente for pensar em carros compactos, isso não é verdade. Poucos carros compactos hoje, até as versões mais caras, às vezes nem tem na lista de equipamentos. E são dois itens de segurança ativa que são muito importantes em situações de emergência, principalmente em situações de controle de curva, nas situações de frenagem, e todos esses itens, eles te ajudam a controlar melhor o veículo. Não é frescura, e sim segurança para você, para sua família e para as outras pessoas que estão na estrada. Então considere estes itens na próxima compra do seu carro. O legal é elencar prioridades nos itens de série. Por quê? Porque a gente coloca lá, eu quero ter um carro direção hidráulica, eu quero ter um carro com ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, alarme. Tudo isso já são itens mais corriqueiros, né? A gente vê em muitos carros. Mas lembrando que carros mais antigos, eles nem sempre vão ter esses itens. Então, legal é elencar uma lista de itens de série que você gostaria de ter no carro, e alguns itens de série que você, se não tiver, tudo bem, porque você pode corrigir isso com o tempo. Por exemplo, ar-condicionado e direção hidráulica é muito difícil você adicionar em carros usados que não tenham. Mesmo que o carro tenha uma versão que já tinha esse item, é um pouco mais complexo do que você simplesmente colocar um rádio no seu carro, colocar uma tela multimídia no seu carro. Então dê prioridades para esse tipo de itens, principalmente porque a gente vive num país tropical. Então muitos estados do Brasil alcançam temperaturas acima de 30 graus no verão, e o item de ar-condicionado é muito importante nesses casos, porque você não vai passar calor numa viagem, né? Ter que ficar abrindo janela, e às vezes tem problemas com você tá lá na praia e você deixa o carro lá no sol, de repente você vai voltar, como que você vai entrar no carro depois daquele dia inteiro lá? O carro vai estar extremamente quente, você vai ter que deixar o vidro aberto um tempão lá para ele esfriar um pouco para você conseguir entrar. O ar-condicionado dá uma salvada nesses dias mais ensolarados. Claro, vamos lembrar, tem tela multimídia. Hoje em dia tem muitas, acho que 100% dos carros fabricados tem uma versão que tem uma tela multimídia. E a tela multimídia é um item muito interessante para se colocar, principalmente agora que tem espelhamento do celular, né, colocando o GPS lá, e você ajuda muito na hora de dirigir. E ele é um centro de entretenimento, né? Todo mundo precisa de um pouco de descanso, e o rádio e o multimídia, com as músicas, com a sua programação favorita do rádio, eles facilitam muito, né, na hora de você desestressar de um dia cansativo no trabalho. Então não ignore, mas é um item que você pode realmente adicionar depois que você tiver comprado o carro. Manutenção e recall. Bom, manutenção de carro a gente já tem conversado em alguns episódios. É um assunto complexo, mas não é uma coisa muito difícil assim, de que é impossível de se aprender. Então vamos lá, manutenção. A gente sempre tem que estar de olho na manutenção do veículo que você vai comprar. Isso por quê? Porque você não sabe o que está vindo. Normalmente em carros usados, claro. Carro 0 km você não vai ter que se preocupar com a manutenção. Você vai ter que se preocupar com a manutenção preventiva de fábrica, né? Que está lá no manual do veículo. Para você manter a garantia e manter o carro saudável, né? Seguro o tempo inteiro. Mas lembrando que carros, você tem que colocar os custos de manutenção também na ponta do lápis, para você também não se apavorar na hora que chegar na revisão, né? E eles cobrarem, a concessionária cobrar o valor lá da revisão e você se assustar com aquilo. Então é legal você anotar muito bem esses dados para você, quando comprar um veículo 0 km, não se preocupar com isso, né? Com custo, porque é mais custo de manutenção do que vai dar um problema. Carros usados você tem que estar muito certo de que a manutenção deles está em dia, ou pelo menos são itens muito simples de se resolver. Você tem que estar atento ao motor para ver se não tem borra de óleo, você tem que estar atento aos pneus, você tem que estar atento à suspensão, a toda a carroceria, ver se não tem pontos de ferrugem. Isso daí também atrapalha bastante. Se tiver pontos de ferrugem é um problema. Você tem que estar atento às vezes
um simples olhar você vê alguma coisa quebrada no painel, alguma coisa meio solta na porta, o forro da porta meio solto, você pode se atentar a isso, que pode ter tido uma manutenção ali, você nem sabe do que foi. Interessante você também olhar faróis, se eles estão amarelados ou não. Isso é uma coisa simples de se resolver, mas se tiver infiltração é porque pode ter tido algum outro problema mais sério. Tem que verificar também assoalho para ver se não tá, o carpete não está soltando, teto, estofamento, para ver qual que é o estado do estofamento do veículo. Tem todos esses dados. Se você tiver alguma dúvida quando você for comprar um carro usado, se você tiver dúvida, procure um mecânico, né? Procure um mecânico de confiança ou leve na concessionária para fazer uma revisão antes de você comprar o carro, tá? Isso não é contra qualquer tipo de regulamentação. As pessoas que vendem no particular não gostam muito disso, mas é interessante você marcar com a pessoa que você está interessado em comprar o carro dele, para você ir até lá um dia no seu mecânico e falar: olha, dá um check-up, vê o que precisa ser feito. Isso não é uma prática, tá? Isso daí é muito interessante. Outra coisa que é interessante, recall. Recall é aquela chamada, né, das montadoras para corrigir problemas na fabricação. Recall não expira, então se você comprar um carro de 2000 e ele tiver um recall marcado lá e não foi feito, você pode levar na concessionária, eles são obrigados a fazer. Está tudo no Procon, isso não tem nenhum problema, então faça os recalls. Aí você se pergunta, será que o seu veículo usado lá atendeu o recall que foi obrigatório? Você não sabe. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar com o proprietário do veículo o chassi do carro, não tem nenhum problema pegar o número do chassi, ligar na concessionária e verificar isso. Ou mesmo quando você for no mecânico, pedir para ele verificar se tem um recall para ser feito. Tome cuidado, porque recalls normalmente são problemas sérios que as fábricas corrigem pós-produção. Então tome muito cuidado com eles. Vamos para o quinto item. A gente já falou de necessidade, tipo de carroceria, itens de série, manutenção e recall. E eu falei uma coisa bem interessante, um outro ponto, que era veículo 0 km ou usado. Bom, veículo 0 km é uma segurança, né? Você vai na concessionária, escolhe o veículo e compra ele sem nenhum problema. Só que tem um detalhe, o veículo 0 km tem um preço mais elevado do que o preço do usado. Tá, a gente tem aquela subcategoria, né, seminovo. Não gosto muito do termo seminovo porque dá a impressão que o carro ele não é usado, mas é um carro usado. Então tome todas as preocupações que tem com carros usados. O que eles chamam de veículos seminovo? São veículos com menos de 2 ou 3 anos de uso e com menos de 50 mil quilômetros rodados. Não se preocupe, não use esse termo, eu gosto de usar o termo usado, porque não importa se o carro for rodado 5 mil quilômetros ou se o carro for usado 100 mil quilômetros, é um veículo usado. Você não tem ele desde que saiu da fábrica, né? Desde que você tirou ele da concessionária, né? Emplacou ele pela primeira vez, não foi você, foi outra pessoa, então ele já não é um veículo mais no 0 km. Então o que a gente fala, né? Dado essa aula de veículo seminovo e usado, vamos pro que interessa. Veículo zero tem toda a garantia de fábrica te cobrindo, tem todo o respaldo da fabricante, porque você está adquirindo direto deles, né? E aí você tem lá uma rede de concessionárias a seu dispor no caso de garantia. No caso de manutenção, você vai ter que realmente seguir os padrões que eles te impõem no próprio manual. Por quê? Porque se você não atender algumas das revisões que estão propostas no manual, você perde a garantia. Então não importa se eles falam que você tem que fazer revisão a cada 6 meses, ou a cada 10 mil quilômetros, ou a cada 5, você vai ter que fazer essas revisões para você não perder a garantia. Detalhe, carro zero, a partir do momento que você tá com ele, você tá rodando, tá emplacado, ele já não é carro mais zero. É engraçado você pensar isso, fala, pô, mas eu tirei o carro zero agora da concessionária, por que ele não é zero mais agora? Porque literalmente você rodou com o carro, você começou a usar ele, então ele já se tornou um item usado. Não se preocupe com isso, você sabe que você é o único dono, isso valoriza o carro na hora da venda, mas naquele momento você tá desvalorizando o veículo. Pô, mas aí não sei se tem vantagem, tem muitas vantagens, você realmente tá mais coberto, você sabe que não vai ter problema. Se você tiver algum problema com o carro,
você tem o respaldo de uma fabricante. Carros usados aí tem todos aqueles problemas, né? Você não sabe como que o carro foi feito manutenção, por mais que seja um carro novo, você não sabe o que ele passou nesse tempo. Às vezes você comprar um carro com 10 mil quilômetros e com 1 ano de uso, você vai falar, não, tô comprando um carro que praticamente novo, né? 0 quilômetro praticamente. Mas às vezes ele passou por algum ponto de alagamento que você não vai saber naquele momento. Então é importante você sempre checar todo o carro antes de você comprar o carro usado. Escolheu por um veículo usado, aí vem a outra questão, você vai comprar um veículo novo, o que eu chamo de veículo novo? Com 5, 6, 7 anos de uso, né? É um veículo novo, ou um veículo antigo, né? Com mais de 10 anos de uso. Então você vai escolher entre um veículo novo e um veículo antigo. Questão de orçamento, tá? Aí vai muito do que você tem na hora para você pagar. Porque lembra, todo veículo que você for comprar, não importa o que seja, vai dar manutenção, vai ter seguro, tem questão de impostos, que eu já vou falar. Então, vai do seu bolso, que você vai conseguir colocar no papel lá. Sempre anote todos os custos, tá? Não esquece de nada, coloca tudo na ponta do lápis, pelo menos com 3 anos, né? Porque pouca gente troca o carro a cada 3 anos ou a cada 5 anos, mas tenta colocar esses custos no papel para você não ter nenhuma surpresa, né? Assim, você vai ter surpresa, mas você vai estar pouco menos surpreso que aquilo aconteceu, né? Faz uma pesquisa de quanto custa as peças, de quanto custa, se tem peça, né? Porque veículo antigo tem esse detalhe também. Quanto mais antigo o carro, menos peças estão no mercado. Não importa se você está pegando um Fusca, se você está pegando uma BMW, tá? Antiga. Todos eles têm problema de peça quando começa a parecer antigo. Por que eu falo isso? Não vai ter problema de peça de motor de Fusca, por exemplo, porque é muito popular no Brasil. Mas você vai começar a ter problema com friso, com batente, o simples forrinho da porta. Sabe esses detalhezinhos? Por quê? Porque são muito procurados. Quando tá no mercado já vende. É muito rápido. Veículos antigos também. Tem um outro detalhe que você ganha, entre aspas, né? Que se você comprar um veículo com mais de 20 anos de uso, ele já não paga mais o PVA. E aí você escolheu, né, seu veículo novo, usado, tá sabendo da manutenção dele, tá com todos os itens de série, com o tipo de carroceria e as necessidades. Aí vem a pergunta, de que tipo de vendedor você vai comprar? De uma concessionária, de uma loja ou um particular? Bom, veículo de concessionária normalmente tem uma garantia e a concessionária faz toda a revisão antes de entregar o carro, só que eles normalmente não dão uma boa margem para negociação. Bom, lojas de usados são boas escolhas porque eles têm bastante opção, só que tome muito cuidado com o tipo de loja que você procura, porque algumas não são muito amigáveis na hora de você procurá-las em caso de problema. Eles te dão todo o respaldo, né, de despachante para fazer o documento, né? Ele mesmo vai lá e faz o documento para você e tudo mais, mas às vezes eles deixam alguns probleminhas no carro que vai te dar problema daqui 3 meses, que é logo que acaba a garantia. Veículo de loja, eles têm muita opção, às vezes os vendedores são muito solícitos, mas tem que abrir o olho com eles, tá? Às vezes eles estão querendo vender e vender a bomba logo, então não acreditem muito na conversa de vendedor que diz, não, esse carro aí com 200 mil ele não aguenta 300. Isso tipo de conversa foge, não fica, foge. Aí vamos lá pro veículo particular. Veículo particular é aquela coisa, você tem que realmente estar bem certo de que você vai comprar aquele carro daquela pessoa, porque às vezes a pessoa não sabe muito bem, não entende muito bem de carro e ela acaba deixando uma coisa ou outra de lado na manutenção e vai estourar a bomba em você. Então toma muito cuidado. Normalmente particulares não querem passar a perna, mas alguns sempre tem um espertinho que quer e não tem muito garantia. Você comprou, a bomba é sua. Então tome muito cuidado com isso. E aí eu vou dar 2 pontos de grande atenção para todo mundo. Carro de leilão. Olha, eu não posso enfatizar mais. Acho que cuidado redobrado com esse tipo de carro. Carro de leilão ou carro recuperado. Não posso pontuar melhor. Carro de leilão, se você não tiver uma pessoa do seu lado lá, um mecânico muito experiente, para ele olhar todo o carro, fazer uma vistoria geral naquele carro, falar assim, opa, esse daqui vai te dar menos problema do que aquele ali, foge.
Porque por mais que ele seja barato, vai ter todo um processo no documento daquele veículo que é proveniente de leilão, e às vezes as seguradoras não aceitam seguro de carros de leilão. Carros recuperados, mesma coisa. Que as pessoas falam carro sinistrado. Carro sinistrado que tiver no documento aquilo ali, olha, eu nem cogitaria comprar, viu? Por mais barato que esteja, viu? Porque aí você não tem nenhum laudo que vai fazer a seguradora aceitar aquele tipo de carro. Por mais que seja, pode ser aqueles seguros mais baratos, que às vezes eles aceitam, mas você pode ter muito problema com ele, né? Não com o seguro, mas com o carro, né? Porque você não sabe o que ele foi sinistrado exatamente. O Detran tem lá, deu PT, ele foi recuperado de PT, mas, que tipo de PT? Foi motor que explodiu? Foi longarina que ela entortou? Olha, eu não posso enfatizar. Tenta comprar um carro mais barato, né, de anos mais antigo, mas foge dos carros de leilão, foge de carros sinistrados. Você não tem muita certeza daquilo que você está fazendo. E aí a gente vai para custos extras, que aí muita gente vai chiar, vai espernear, imposto tá caro, tá muito caro mesmo. Então a gente vai falar deles. Lembra que todo carro tem que pagar imposto, ou melhor, todo mundo tem que pagar imposto em algum momento da sua vida. Então, imposto, PVA, DPVAT e licenciamento, claro, né? Não importa, se seu carro tem 20 anos, você vai continuar licenciando o carro, tá? Não importa, 30 anos vai continuar licenciando o carro. Você não vai pagar mais o PVA, mas o licenciamento você vai pagar. Então, o que eu falo? Isso já é de praxe. Você sabe quantos % sobre a tabela FIP do seu carro que você vai pagar de PVA. Então anota, isso é um custo anual. Não vai ter muito como fugir. Seguro. Recomendado que todo mundo faça seguro, viu? Porque nunca se sabe em quem você vai bater ou se você vai ter o desprazer de você não encontrar seu carro no dia onde você deixou estacionado. Muito atento a esse ponto. Seguro é bem importante fazer, principalmente contra roubo e contra terceiros. Às vezes você não quer fazer para você, mas faz para os outros, porque você não sabe se você vai pegar e encostar em um carro mais barato, né? Um carro de 30 mil, ou se você vai encostar num carro de 200 mil. E aí você vai ter que pagar e é muito pior. Então isso é um custo extra que, se você puder faça, principalmente contra terceiros e contra roubo e furto. Uns outros custos extras que a gente esquece, né? Multa é custo extra, tá? Ninguém quer tomar multa, mas você conhece seu próprio histórico. Então você já tem que colocar aquilo na ponta do lápis, que aquele carro também pode ter alguma multa. Aí tem um outro custo extra que eu quero falar, que é o engate. O engate tem um detalhe muito importante, que em caso de acidente, se for um acidente na traseira, ele pode entortar, aí ele vai poder, além de danificar seu para-choque, ele pode danificar a parte de baixo do assoalho do carro. Então, o custo é muito mais alto do que você não ter o engate. Se você comprar um carro com engate e não for usar o engate, retire o engate, vai numa mecânica e pede pra pessoa retirar e descarta aquilo. Engate não é segurança a mais para o seu carro ficar inteiro e destruir o carro do outro. Você vai acabar tendo um custo muito maior do teu carro se você não tomar muito cuidado com ele. E claro, se ele estiver irregular, você vai poder tomar uma multa por causa disso. Então, às vezes não vale a pena você ter ele no carro. E claro, tome cuidado com documentação de carros usados. Normalmente você pega e pega o Renavan do carro e vai no Detran com a placa também certinho e consulta para ver se o documento dele tá todo em dia, porque às vezes tem algumas penalidades que ficam e você não acaba passando batido na hora da compra. Aí você vai perceber que o carro faz 5 anos que não faz licenciamento e tem 200 multas. Esses 8 pontos que eu passei aqui, necessidade, tipo de carroceria, item de série, manutenção recall, 0 km usado, novo ou antigo, concessionária, loja ou particular, custos extras, são para todo mundo, no geral, são, via de regra, as coisas mais importantes que você tem que olhar antes de você comprar um carro. Só um detalhe na manutenção que eu esqueci de mencionar antes, que é, se você for comprar um carro usado, tente fazer uma lista de itens que são mais com frequente troca e faça pesquisa neles no Mercado Livre, numa autopeça e tudo mais, para você saber quanto você vai gastar com manutenção naquele carro. Porque assim,
Eu sei que muita gente não vai comprar lá na autopeça e levar pra mecânica a peça, mas você vai saber mais ou menos quanto você vai gastar, porque às vezes você não vai usar você não vai levar o carro na concessionária para fazer manutenção de carro usado, mas você vai querer gastar o mínimo, né? Então às vezes o custo de manutenção aumenta por causa do tipo de carro que você está comprando. Eu vou deixar na descrição, é uma planilha que eu uso para fazer todos esses cálculos e comparar diversos tipos de veículo. Então eu vou deixar lá e vocês podem pegar essa planilha à vontade para vocês usarem na próxima compra do seu carro. Agora sim, agora a gente vai entrar num tópico que muita gente não vai nem precisar entrar na vida, mas muito gearhead vai carros lasanhas. Bom, por que o mundo automotivo chama de lasanha esse tipo de carro? Porque assim, se você pensar no prato, né, no prato de lasanha, ele tem várias camadas, né? E carros lasanhas são basicamente isso. São carros com diversos tipos de camada, uma mais funda que a outra, uma pior do que a outra talvez. Mas é assim, são carros que são vulgos Frankensteins também, né? Motor de um, suspensão do outro, carroceria de um carro completamente diferente, ou às vezes é um carro esportivo, ou é um carro dos anos 90. Vamos entrar em uma série de veículos aqui que, vou te falar, ninguém compra esses veículos por pura razão, é só por emoção, de ter um carro legal para você mexer. Então o que acontece? Carros lasanhas, vou dar alguns exemplos aqui, né? BMW dos anos 90, Mercedes dos anos 90, Volvo dos anos 90, às vezes pode se considerar Celtas, carros lasanha. Na verdade, o caso do Celta, porque muita gente gosta de rebaixar, colocar uma roda, às vezes até trocar o motor, colocar motor 1.8 do Corsa, então pode se considerar carros lasanhas. A gente fala o Sandero RS é um carro lasanha, e ele é um carro novo, atual, mas é uma lasanha, por quê? Porque é um motor de um, com a suspensão do outro, com freio de outro, lasanha total. E muitos desses carros são cobiçados pelos gearheads, porque vão fazer daqueles carros projeto, né? Você vai ter. Só que aí eu vou colocar um alerta para todos os gearheads que forem comprar carros lasanhas. E não esqueçam que são carros que você vai poder ter um custo extra na revisão. Pode ser que o carro não tenha a peça e vai ficar parado na mecânica um tempo até você conseguir. Então tome muito cuidado quando você for comprar esse tipo de carro e transformar ele no seu carro de uso diário. Que carro de uso diário é qualquer tipo de carro, mas carros lasanha são um probleminha, porque você não vai deixar ele 1 hora na concessionária, 2 horas para fazer manutenção. Você vai às vezes deixar 3 dias para encontrar uma peça. E já aconteceu de casos, isso quando estava em oficina mecânica, do carro ficar 2 meses esperando peça, vindo importado, porque não tinha no Brasil. Então, tome muito cuidado com BMW, todos esses carros antigos. Até mesmo agora a gente pode considerar as BMWs aí da década de 2000, aí, né, o começo aí dos anos 2000, carros lasanha, né, carros com alta taxa de felicidade na hora de comprar e às vezes tristeza na hora de você utilizá-la aí no seu dia a dia. Peugeot dos anos 90, Renault, Citroën dos anos 90, às vezes mesmo Clios dos anos 90 aí são um probleminha, viu? Fica de olho, toma cuidado e não use ele como o seu daily car, viu? A menos que você tenha muita certeza de você estar comprando esse daily car e você tem muita certeza que você não precisa dele no seu dia a dia, que ele não tem problema de ficar 2 semanas parado. E agora a gente vai passar para as dúvidas dos ouvintes. Eu recebi algumas, né, durante as semanas, né, que eu soltei lá no Twitter, falei nos grupos de WhatsApp que eu tô lá, e o pessoal me mandou umas dúvidas bem legais, e a maior delas, olha, foi o Thiago, ele é mestre de RPG, a Cíntia do BPcast me mandou, o Léo do Rolando Histórias Podcast, o Bunnyman do Auto Radio Podcast também, mandou a mesma dúvida. O carro é econômico? Então, todo mundo se pergunta isso, né, Carlos? Normalmente você vai escolher, às vezes, o carro mais econômico, né, de combustível. Por quê? Porque isso vai afetar muito o custo no final do mês. Aqueles centavinhos a menos ali na gasolina que você tá colocando menos lá no tanque, dá uma diferença no final do mês. Agora os carros estão com maiores tecnologias, costumam fazer 10, 11, 12 km por litro na cidade, até mais, às vezes 15. Mas você tem que procurar os carros que são mais amigáveis para o seu bolso.
E agora, outra dúvida, Bruno Vale, lá do grupo do BPcast, mandou aí, custo de manutenção. E aí foi aquilo que eu falei no episódio. Você tem que colocar tudo na ponta do laço. Você tem que falar assim, não, eu vou gastar com óleo, filtro de óleo, X, Y, Z. Coloca tudo lá. E aí procura na internet. É 1 hora de pesquisa que você vai poder economizar bastante. Então, sempre anota os custos, porque às vezes entre modelo A e modelo B, você vai ter uma economia aí de R$200 por manutenção. Isso dá uma diferença enorme na hora, no final. Porque às vezes R$200 é um tanque cheio do carro. O Léo do Rolando Histórias Podcast, cor de carro é importante? É importante, principalmente na hora de você vender. Querendo ou não, você pode ter o carro que você quiser, de que cor você quiser, mas às vezes na hora de você vender, você vai poder ter uma dificuldade um pouco maior ou menor. Por exemplo, o carro prata costuma vender muito bem, que ele pouco mostra sujeira, pouco mostra os riscos. Às vezes é um carro muito apagado, você quer um carro mais, entre aspas, chamativo, né? Carro vermelho, um carro amarelo. Você pode comprar um carro desse, mas poucas pessoas vão se interessar na hora da venda. Eprix News, eles me mandaram lá. E aí, carros elétricos e híbridos. Aí a gente entra num âmbito totalmente diferente. Totalmente diferente entre aspas, viu? Mas tem muitas diferenças para carros elétricos e híbridos aí. Quem não sabe, carro híbrido é o carro que tem motor a combustão e motor elétrico. Normalmente ele anda com motor elétrico e usa o motor a combustão para carregar a bateria. E aí tem um detalhe muito importante, uma bateria. Isso é um item de manutenção. A bateria do carro elétrico e do carro híbrido, você tem que ir lá na concessionária, porque não tem mecânica para isso ainda. A gente não tem oficinas mecânicas que trabalham justamente para troca de bateria do carro elétrico. Você vai levar na concessionária, eles vão cobrar um valor. Normalmente as baterias de carros elétricos híbridos são coisa de 10 anos de duração. Que a gente fala de duração, né, de vida útil, né? Depois disso ele começa a perder vida útil e acaba perdendo quilometragem. Aí você vai ter que fazer a troca. Isso é um custo. Então se você for comprar um carro usado que é híbrido ou elétrico, toma muito cuidado com a idade desse carro, porque você vai acabar tendo um gasto muito grande só para trocar a bateria dele. E bom, pessoal, eu tô aqui falando pra no final eu falar assim, quem compra o carro é quem realmente vai usar o carro. Se você gostar daquele carro, compre. Faça uma pesquisa básica, pelo menos de peça, como que você vai vender esse carro, mas no final das contas é você que vai escolher o carro. Eu vou me despedindo por aqui. Esse programa aqui ficou longo, mas é porque tem bastante coisa pra se falar e tem muito mais coisas. Claro, se vocês quiserem me perguntar as coisas, me procurem nas redes sociais ou me procurem no e-mail lá, ponta.tox@gmail.com, que eu vou conseguir responder para vocês aí. Vou tentar responder o melhor possível para vocês. Antes de me despedir, eu queria agradecer o Lauro. A gente ficou conversando aí 1 hora sobre carros e esse assunto. Ele me deu umas dicas bem legais que eu incluí durante o episódio. Lauro, brigadão, valeu. Continuem me mandando dicas também, como eu posso melhorar, né, o programa, o próximo tema. Ou às vezes me falem, olha, eu queria que você falasse desse tema. Eu vou pesquisar e vou trazer um programa bem completo para vocês. Então, galera, dia 5 a Rafa volta e eu volto dia 20. Muito obrigado e até lá. Tchau! Você escutou Punta Talks.